Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha a palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar em Provérbios capítulo 8 e aprender o segredo. Se você quer encontrar a Deus e se você quer encontrar o seu favor, o favor de Deus, nós já revelamos esse segredo, está no capítulo 3 de Provérbios. E eu vou dizer aqui qual é o segredo. O segredo do favor de Deus, vamos aqui ao capítulo 3, significa que se você guardar a lei de Deus e o teu coração guardar os mandamentos dele, vai acontecer que o favor de Deus, que é a bênção dele, vai estar sobre você. E como diz aqui o versículo 2 do capítulo 3, os mandamentos do Senhor, quando são praticados, aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Você vai ter longevidade e durante o tempo em que você estiver com essa vida terrena, você terá anos que são anos em que você vai viver uma vida abundante, uma vida com paz. E além de você receber a longevidade, o versículo 16 de Provérbios, no capítulo 3, revela que, além do aumento de dias, que está na mão direita da sabedoria, na mão esquerda da sabedoria, a sabedoria representa o próprio Deus, Deus é o dono da sabedoria, então você vai receber, quando você obedece e pratica a sabedoria, você vai receber o favor de Deus, e o favor de Deus inclui o aumento de dias e também as riquezas e a honra. Esse é o favor de Deus. Voltando para o texto de hoje, que é Provérbios capítulo 8, é como encontrar a Deus e o seu favor. Como encontrar a Deus e receber uma vida longa, uma vida com paz, juntamente com riquezas e com honra, uma vida abundante. Vamos aqui ao segredo revelado no capítulo 8 de Provérbios. Provérbios capítulo 8 começa dizendo: não clama porventura a sabedoria? Veja que a sabedoria está em letra maiúscula, representando Deus. Porventura Deus não está clamando? Clamando significa gritando, falando em alta voz. A segunda pergunta, e a inteligência, também em letra maiúscula, significando, simbolizando Deus. Deus ele tem toda a sabedoria, ele também é dono da inteligência, e a inteligência não dá a sua voz? Ele está fazendo uma pergunta para você. Será que você nunca teve chance de conhecer a Deus? Será que ninguém nunca falou a você a respeito de Deus? Será que quando você olha para a natureza, quando você vê os céus, quando você vê as mudanças das estações do ano, quando você vê a sucessão dos dias e das noites, que todo dia existe o amanhecer e o pôr do sol, será que quando você olha para os ciclos dos tempos, tudo ordenado, quando você olha para os animais, cada um com as suas características, com a sua beleza, com a sua força, com as suas capacidades, será que quando você olha para tudo que foi criado, você não consegue pensar e ver que por trás de toda a criação existe um Deus que criou todas as coisas e que tem a chave da sabedoria e a inteligência a respeito de tudo? Será que quando você vê uma criança nascendo, você não pensa como é que se formaram esses ossos, que são tão sensíveis quando a criança nasce, mas que depois se fortalecem e formam pessoas capazes de pensar e de trabalhar sobre a terra e criar tantas coisas? Então o versículo 1 está fazendo uma pergunta para você. Está fazendo uma pergunta para mim, está fazendo uma pergunta para nós. Por acaso a sabedoria não está berrando, gritando,
se revelando para nós, para mim, para você? E a inteligência não dá a sua voz? Versículo 2: No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Veja que o versículo 2 fala exatamente o que nós estávamos dizendo. Quando você olha para a altura das montanhas, você vê ali que Deus criou as montanhas. Quando você está caminhando no seu dia a dia, se você parar, prestar atenção, até mesmo numa formiga que trabalha durante o verão, fazendo seu esforço, tendo a sua organização, o seu instinto de sobrevivência, a sua orientação para reservar o alimento no verão, trabalhando para que no inverno possa, juntamente com todas as outras formigas, terem abundância e fartura. Nessas pequenas coisas, quando você olha para as flores, cada uma com as suas cores, cada uma crescendo, você olha junto ao caminho, você pode ver pela natureza a criação de Deus. Nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. A sabedoria está sempre chamando a nossa atenção para nos fazer pensar em Deus. Versículo 3: Da banda das portas da cidade, à entrada da cidade e à entrada das portas, está clamando. A sabedoria, a inteligência está clamando, dizendo o seguinte, versículo 4: A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Veja que tudo isso está para nós. E aqui o texto está trazendo essa revelação. Tudo que foi criado para mostrar a glória de Deus, a sabedoria de Deus, e está todos os dias nos convidando para prestarmos atenção, aprendermos como as coisas têm uma ordem e como Deus é sábio e inteligente em criar tudo da maneira como foi criado. Quando você olha para a natureza, você vê que tudo funciona como uma engrenagem. Os homens foram descobrindo como funciona essa engrenagem, recebendo uma parte da glória. Como está escrito em Provérbios, no capítulo 25, no versículo 2, que a glória de Deus é esconder as coisas e a glória dos homens é descobri-las. O homem vai descobrindo os mistérios da natureza, vai ficando cada vez mais maravilhado com o que a natureza pode oferecer a nós e muitas vezes esquece de dar a honra e a glória a Deus. Mas aqui a sabedoria, a inteligência está dizendo: é a vós, homens, que a minha voz se dirige. Versículo 5: Entendei, ó simples, a prudência. O que é prudência? A prudência é a capacidade de tomar a melhor decisão quando você tem mais de uma possível resposta, sendo todas elas boas. Um exemplo é cruzar um sinal amarelo. Quando você está dirigindo o seu carro, você pode tanto passar quanto parar. Tudo vai depender de onde você está em relação ao semáforo. Se você estiver próximo, você pode cruzar. Mas se você estiver mais distante, é mais prudente parar. Existem duas respostas possíveis: parar e prosseguir. Mas a prudência é que vai dizer qual é a melhor delas naquele momento. Prudência também pode ser aplicada quando você está conhecendo pessoas para um casamento. Você tem amigos, você tem pessoas que você conhece e que podem ser o futuro esposo ou a futura esposa, e de repente você lista, analisando com quem você, quais as características da pessoa que você gostaria de se casar, e você diz: esta e esta pessoa poderiam ser boas pessoas para um casamento. Mas depois que você identificou uma, duas ou às vezes três pessoas que mais se aproximam do que você espera para um casamento, você vai verificar algum ponto que vai ser mais importante e que aquela pessoa que for escolhida
terá essa característica ou essas características que você vai valorizar sobre as demais. Então existem 2 ou 3 possibilidades, todas possíveis, mas a prudência permite que você consiga apontar exatamente a melhor. Então o versículo 5 está falando: entendei, ó simples, a prudência. Em outras palavras, entendam a sabedoria e entendam a inteligência, porque vocês vão ser capazes de ser prudentes e de fazer a escolha certa. E vós, loucos, quem são os loucos? Aqueles que vivem a vida seguindo o lema: deixa a vida me levar, que não prestam atenção em relação às decisões da vida que precisam ser tomadas em tempo certo e que, se não são tomadas no tempo certo, podem levar a grandes prejuízos, como os loucos, que gastam a sua juventude na prostituição, no adultério, na fornicação, ou que gastam o seu tempo se divertindo, sem se preocuparem em obter uma formação para que possam crescer em um negócio, para que possam realizar os seus projetos, para que possam ter o seu trabalho, a sua vida. E vós, loucos, entendei de coração. Quando fala entendei de coração, significa se preocupem. O coração fala da parte mais interna, onde estão as nossas emoções, onde estão os nossos pensamentos, desejos, os anseios. Então ele fala: vós, loucos, entendei de coração. Entreguem os vossos anseios, as suas preocupações. Pensem a respeito do motivo que vocês vivem. Qual o propósito da vida de vocês? A sabedoria está dizendo: entendam simples. Vocês que são loucos, entendam de coração. Versículo 6. Ouvi, aqui que significa ouçam. Ouçam, porque proferirei coisas excelentes. Aqui no versículo 6, ele começa a dizer assim: prestem atenção, porque o que eu vou falar a seguir são coisas excelentes que você precisa prestar atenção. Porque proferirei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade. Versículo 7. Porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Deus abomina a impiedade. Versículo 8. Em justiça são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Versículo 9. Todas elas são retas, para o que bem as entende, e justas, para os que acham o conhecimento. Veja que o versículo 9 fala que as palavras da sabedoria e da inteligência são palavras boas, são palavras retas, são palavras justas, só que só conseguem entendê-las aqueles que acham o conhecimento. Quando o versículo 9 fala que aqueles que acham, significa que é necessário que exista uma preocupação, uma investigação, uma busca por isso. Existe um segredo na vida das pessoas que são bem-sucedidas. Quando você conversa com elas, seja em que ramo, em que área for, elas vão dizer a você: eu fiquei bastante tempo treinando para isso. Quando você vê uma confeiteira fazendo um bolo muito excelente, ela vai dizer: eu fiquei vários anos me dedicando a isso. Quando você vê um atleta sendo vencedor e muito excelente na sua modalidade, ele vai dizer a você que treinou durante muito tempo. Quando você vê também um advogado, um médico ou um pregador falando a respeito da mensagem, você vai ver que cada uma dessas pessoas dedicou o seu tempo estudando direito, estudando medicina, estudando a palavra. Quando você conversa com os bem-sucedidos, eles vão dizer a você que eles acharam o conhecimento. Então existe um segredo na vida: aquele que deixa a vida levar vai ser um louco, vai ser um tolo e não tem como achar a Deus, não tem como encontrar a Deus se você não coloca um propósito de maneira intencional de quero conhecer a Deus. Muitas pessoas reclamam e dizem: ele não se revelou a mim,
Ele não fala comigo, então por que eu vou falar com ele? Porque cabe a nós buscarmos a ele. Versículo 10. Ele deixou a escritura. Ele deixou, como diz o próprio versículo 1 e 2. Deus faz uma pergunta: será que eu não estou chamando a atenção de vocês o tempo todo para que vocês tenham o desejo de conhecer a respeito de mim? Quando você olha para a natureza, você não pensa: quem criou todas essas coisas? Então Deus, ele está todos os dias nos chamando a atenção para provocar em nós a curiosidade de encontrá-lo. Nem todos prestam atenção nesses detalhes. E o texto aqui fala que os simples devem entender a prudência e os loucos devem colocar o seu coração nisso. Ou seja, devem parar de ser loucos, de ser pessoas que não atentam para isso. Versículo 10. Aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento, mais do que o ouro fino e escolhido. Ele está aqui dizendo que se você viver apenas por causa das riquezas nesta terra, você vai viver sem achar o verdadeiro propósito da vida. O verdadeiro propósito da vida não é viver uma vida cheia de riquezas nessa terra. Você pode ter muitas riquezas nessa terra, com certeza, porque não existe nada contra a lei de Deus, mas se você apenas achar as riquezas desta terra, para onde a sua alma irá? Versículo 11. Porque melhor é a sabedoria do que os rubins, e de tudo que se deseja nada se pode comparar com ela. Versículo 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Ou seja, a sabedoria que é Deus, Deus é o dono da prudência, Deus é o dono do conselho, Deus é aquele que sabe como orientar a nossa vida e nos mostrar qual é o melhor caminho e quais são as melhores decisões para nós. Versículo 13, lá em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 3, você vê aqui, Provérbios, capítulo 16, vamos ler o versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Se você buscar a Deus em primeiro lugar e disser que está colocando os seus planos, os seus projetos e o que você vai fazer nas mãos dele, Deus iluminará os teus pensamentos e mostrará como conquistá-los, como realizá-los da forma melhor. Voltando para o capítulo 8, aqui no versículo 12, eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Com Deus, que é a sabedoria, você recebe prudência, recebe os conselhos, e como nós lemos em Provérbios 16:3, se você puser os teus caminhos, os teus planos, os teus projetos na mão dele, ele estabelecerá os teus pensamentos e iluminará a tua mente para que você saiba a melhor forma de fazer. Versículo 13. O temor do Senhor é, ou seja, o respeito, o temor ao Senhor significa ter autorrespeito e consideração ao Senhor. Então, quando você, o que é, como que você tem temor ao Senhor? Como que você mostra que você tem grande respeito a Deus? Aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Aborrecendo isso, você está respeitando a Deus. 14. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Versículo 15. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. 16. Por mim governam os príncipes e os nobres. Sim, todos os juízes da terra. Então nós vemos que a sabedoria que é Deus está dizendo que ele tem o conselho, ele tem a verdadeira sabedoria, como está ali no topo da tela no versículo 14, ele é o entendimento e a fortaleza, que inclui força, resistência, capacidade de resiliência, de passar pelas tribulações e dificuldades, a fortaleza, tudo vem dele. E aí no versículo 17, está aqui revelado um segredo para encontrar a Deus e encontrar o seu favor.
Ele diz no 17: eu amo os que me amam. Quando você ama alguém, você coloca toda a sua força, toda a sua dedicação, tudo o que você tem nessa pessoa. Então, se você ama a Deus, você o coloca, você o teme e você considera estudar a sua palavra e saber a vontade dele para que você possa realizá-la da melhor maneira possível e de maneira dedicada e com propósito de fugir de tudo aquilo que não agrada a ele. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Em outras palavras, aqueles que logo cedo buscarem a Deus o encontrarão. De madrugada pode significar quanto mais cedo você conhecer e colocar no coração a intenção de conhecer a Deus, mais rapidamente você o achará. Quanto mais rápido você o achar, mais rapidamente você receberá o seu favor, que é o que diz o versículo 18. Riquezas e honra estão comigo. Como nós já lemos no capítulo 3 de Provérbios, que fala sobre o favor do Senhor, as riquezas e a honra são manifestação do favor do Senhor. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. As riquezas de Deus não são apenas as terrenas. Ter uma família feliz, ter um espírito fortalecido, que não se abate, saber lidar com as ansiedades sem cair em uma depressão, tendo resiliência para saber como enxergar cada situação da vida. Isso são riquezas que você recebe com a sabedoria de Deus. Por isso que o versículo 19 fala que melhor é o meu fruto do que o ouro. Sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Versículo 20, eu faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. Versículo 21, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Bens permanentes fala a respeito de família, fala a respeito de vida. Nós vemos que as pessoas que fazem o bem, elas conseguem deixar legado. O que é legado? Elas conseguem deixar herança para os seus filhos e para os seus netos, elas conseguem deixar a fé, a educação, o amor, a fidelidade, a amizade. Elas conseguem ensinar valores que são bens valiosos, que são permanentes, que valem muito mais do que o ouro e do que a prata, que podem ser queimados, que podem se perder. Tesouros podem ser lançados no mar e nunca mais achados. Mas quando você deixa um legado, esses bens são permanentes. A educação, a fé, o amor que você semeou ficam guardados no coração daqueles com quem você conviveu. Então você, quando anda com Deus, quando você recebe a sabedoria, você sabe como cuidar das pessoas que estão à sua volta e você deixa bens permanentes. Deus faz com que os que andam com Ele recebam como herança bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Verso 22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Aqui é como se a sabedoria estivesse falando de Deus. Como se a sabedoria dissesse assim: quando Deus criou todas as coisas, Ele me usou. Ele fez tudo com sabedoria. Porque eu estou juntamente com Deus. Estou dentro do próprio Deus. Eu estava com Ele no princípio dos seus caminhos, antes das obras mais antigas. A sabedoria já estava com Deus antes da terra ser criada. Antes das coisas que foram feitas por Deus, a sabedoria já estava com Ele. Versículo 23. Desde a eternidade fui ungida. Desde o princípio, antes do começo da terra. Versículo 24. Antes de haver abismos fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de água. Então a sabedoria está dizendo: tudo que foi criado com sabedoria, e a sabedoria anda com Deus desde o princípio.
Então, se você tiver a sabedoria, você vai encontrar Deus. E se você tiver a sabedoria, você vai encontrar o seu favor. E o favor de Deus significa uma vida longa e boa com paz, juntamente com riquezas, que não são apenas aquelas terrenas, mas também as riquezas dos valores e a honra. Versículo 25. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, ou seja, das pequenas montanhas, os outeiros, eu fui gerada. 26. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Versículo 27. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo. Versículo 28. Quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo. 29. Quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Verso 30. Então eu estava com ele, e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Veja que a sabedoria está dizendo que estava com Deus, criou todas as coisas, mas que a sabedoria ainda era aluno de Deus. Isso significa Deus é muito além da sabedoria. Ele é o sábio dos sábios. Ele realmente está tão elevado no conhecimento, na inteligência, na prudência, no entendimento, na justiça, que com ele a sabedoria se torna apenas aluno, apesar de ser a própria sabedoria. Versículo 31. Folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Versículo 32. Portanto, se a sabedoria é tudo isso, agora vem o versículo 32 e fala: agora, pois, filhos, ouvi-me, ou seja, ouçam-me, me escutem, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Vocês vão ser bem-aventurados, vocês vão ser bem-sucedidos, vocês vão ser felizes nos seus caminhos, se vocês se preocuparem em conhecer a sabedoria e guardar, ou seja, praticar. Versículo 33. Ouvi a correção, ouçam a correção, não a rejeiteis e sede sábios. Versículo 34. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando, veja, velando as minhas portas cada dia. Velando as minhas portas significa todos os dias você está ali prestando atenção em querer adquirir sabedoria e saber a resposta que Deus tem para você tomar a decisão certa. Esperando as ombreiras da minha entrada, ou seja, fica ali na porta da sabedoria. Versículo 35. Porque o que me achar, achará a vida. A vida é Jesus. A vida está com Jesus. A vida é Deus. Você vai achar a vida e Deus dá sabedoria, e com a sabedoria você encontra as chaves que abrem todas as portas da vida. Então, o que achar a sabedoria, achará a Deus, achará a vida, achará as chaves e o favor de Deus e alcançará o favor do Senhor. Então, aqui está a resposta. Você vai como encontrar a Deus? Ficando, como diz o 34, velando nas portas da sabedoria a cada dia, todos os dias, guardar a vida, buscando a sabedoria, esperando as ombreiras da minha entrada, sempre buscando a solução e a direção de Deus. Então, você vai achar a vida e alcançará, como consequência, o favor do Senhor. Versículo 36. Mas o que pecar contra mim, ou seja, aquele que falhar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Aqueles que aborrecem a sabedoria, seguem o lema do deixa a vida me levar, se entregam para a mentira, para a raiva, para a falta de perdão, para comer de maneira excessiva, sem prestar atenção que o alimento foi feito para nos dar nutrientes e não para lançarmos a nossa ansiedade sobre o alimento. Aqueles que não se preocuparem em pelo menos fazer uma caminhada diária ou pelo menos
3 ou 4 vezes na semana, vão envelhecendo, vão ficando com problemas de saúde. Aqueles que não se preocuparem em saber como administrar o seu dinheiro para poupá-lo, para terem abundância e o atendimento das suas necessidades, aqueles que não prestarem atenção e caírem no adultério, no elogio da mulher estranha, no elogio do homem estranho, que caírem na fornicação, que não se preocuparem em logo cedo procurarem um cônjuge, a mulher um marido e o homem uma esposa para formar a sua vida, estão violentando a própria alma, vivendo a esmo nessa terra, perdidos, porque estão longe da vida. A vida, ainda uma outra vida, que é a vida espiritual, que fala a respeito de para onde vai a sua alma depois da morte. Porque há a morte física, mas há a morte espiritual. Para onde vai a sua vida depois que você partir dessa terra? Os que aborrecem a vida, que é Jesus, também amam a morte. Deus abençoe